Eu quero tomar como base o Salmo 68 e falar sobre como agir com os olhos focados no Todo-Poderoso, mesmo em meio a lutas terríveis, sangrentas e radicais. Aqui no mundo, o Senhor nunca nos prometeu vida fácil e boa. A vida próspera fazia parte da aliança do Antigo Testamento prometida por Deus na condição de o seu povo Israel o obedecer. O povo de Israel tinha que obedecer aos termos da aliança, o que nunca fez. E Deus então daria toda a glória humana, vitória, paz, prosperidade, fartura, longevidade e filhos e multiplicação de população, pujança e domínio sobre os outros povos. O povo de Deus, debaixo da aliança, seria uma honra, uma glória para o mundo. Isso vai acontecer no milênio. Interessante, o mesmo propósito de Deus no Antigo Testamento vai prevalecer no milênio. O que Deus queria e nunca aconteceu. Houve uma época que chegou próxima, quando Davi foi rei e Salomão também. O reino se expandiu muito, realmente foi uma glória para a humanidade toda, mas foi por pouco tempo e não chegou a afirmar aquela presença de Deus no mundo. Eu creio que na época do cativeiro, a influência de Deus através do seu povo no mundo foi muito maior. Através de Daniel, como através de José no Egito, através de Daniel na corte de Nabucodonosor, depois da Pérsia, com Esther, Mordecai, o povo de Deus teve uma influência muito maior no mundo do que na época de Salomão, quando era livre. Na época do cativeiro, eles puderam produzir muito mais testemunho de Deus no mundo, por exemplo, com Daniel, do que na época de Salomão, quando eles tinham riqueza, tinham glória, tinham pujança, mas não deram testemunho. Na época de Salomão aconteceu exatamente o contrário. A influência do mundo veio para dentro de Israel. Todos os ídolos e deuses estranhos e religiões do mundo todo, isso tudo veio para dentro de Israel. Ao contrário, Israel deveria não aceitar essas injunções religiosas dos outros países, mas levar o testemunho de Deus para o mundo. Isso não aconteceu. Apenas em um caso, com a rainha de Sabá, isso deu ideia do que poderia ser. Se Salomão continuasse naquela linha de fidelidade a Deus, o que aconteceu com a rainha de Sabá aconteceria com muitos outros governantes do mundo. Era o que Deus queria, mas não foi o que Salomão fez. Ao contrário, ao invés de testemunhar, o mundo entrou dentro de Israel e corrompeu completamente o reino e trouxe a ira de Deus que desabou sobre o reino na época do filho de Salomão, o rei Roboão. Deus usa tudo isso como lições para nós. No Novo Testamento, a ideia de Deus é que o seu povo fosse uma influência tremenda no mundo, com a mensagem do Evangelho, com a vida do Evangelho, com o poder do Espírito Santo, com os milagres que o povo de Deus faria. E nunca com institucionalização religiosa, nunca com grandes templos, grandes reuniões, grandes ajuntamentos, grandes organizações, grandes mídias, nada disso. O plano de Deus é que o povo de Deus fosse somente um povo ungido, cheio do Espírito,
como sal salgando a terra, como fermento bom fermentando o mundo com o evangelho. Isso aconteceu, de certa forma, nos 3 primeiros séculos da vida cristã, quando o evangelho se espalhou pelo mundo, mas depois não continuou, se institucionalizou e se prostituiu, se corrompeu diante de Deus. A história se repetiu. A antiga aliança foi jogada fora, principalmente por Salomão, e depois foi confirmada pelos seus sucessores. A nova aliança está sendo jogada fora, principalmente pela vaidade dos grandes líderes evangélicos, mas o povo não é isento de culpa porque segue esses líderes e quer ser enganado. A nova aliança está toda prostituída. O cristianismo se institucionalizou, virou uma política, virou uma empresa, virou um negócio e deixou de ser uma influência, um poder do fermento, poder do sal. O cristianismo deixou de ser um poder e uma influência para ser uma parte do mundo, uma parte religiosa do mundo. Mas a gente sabe disso e Deus sabia também que o mundo, por causa do pecado, estaria caminhando nessa direção, inclusive o povo de Deus no mundo também. Mas Deus deu um certo entendimento muito interessante para o Davi, seu servo, ao compor este Salmo 68. Aqui neste Salmo, ele exalta a grandeza de Deus e mostra a manifestação do poder de Deus aqui no mundo, nas pequenas lutas do dia a dia e nas grandes lutas também. Ou seja, em todos os problemas do mundo, em todas as áreas do mundo, o poder de Deus pode ser visto. É isso que Deus quer, que no mundo inteiro pessoas tenham pelo menos um testemunho do poder de Deus para crerem, se quiserem crer. Deus quer que sempre haja uma bandeira levantada em nome dele no mundo inteiro, exaltando a glória de Deus, para que pessoas que queiram a Deus tenham onde se refugiar e onde buscar a presença desse Deus, esse Deus tão grande. Então, Davi, exaltando a grandeza de Deus, ele lembra o poder, a majestade de Deus, que merece ser louvado, cultuado, adorado por isto. Deus é também um Deus que conhece todos os detalhes e também é o pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus em sua santa morada. Ele olha para o solitário, os cativos, e ele também anda à frente do seu povo nas batalhas, e ele faz sinais acontecerem como terremotos e chuva para que o povo veja o poder dele. De vez em quando Deus vai fazer terremotos acontecerem, ciclones, furacões, tsunamis e chuvarada forte, inundações, como também secas. Deus vai fazer essas coisas acontecerem periodicamente no mundo para que as pessoas saibam que Ele é Deus. Mas o que Ele quer mesmo é que as pessoas conscientemente se voltem para Ele. E Davi via Deus nas batalhas também, às vezes com exército muito pequeno, ele enfrentava exércitos gigantescos e ele via Deus à frente do seu exército vencendo os inimigos. E ele anteviu também a redenção em Jesus, quando ele disse que Deus mesmo providenciou a redenção do seu povo para que até homens rebeldes pudessem se arrepender. E então, por tudo isso, ele diz: bendito seja o Deus
que dia a dia leva o nosso fardo. Esse Deus é a nossa salvação. Bendito seja Ele. Meu irmão, o que isso significa para você? É que você não tem que olhar para o tamanho dos problemas do mundo, das ameaças do mundo. Você não tem que ficar apavorado com o que o mundo se apavora. Você tem que olhar para Deus. Ele é o Deus que cura, que sara, que vence batalhas por nós. Ele é o Deus que cuida dos órfãos e das viúvas. Ele é o Deus que vai conosco em nossas batalhas à frente de nossas lutas. Deus é o que luta por nós. Deus é que está ao nosso redor e está dentro de nós. Então temos que olhar para Ele. O cristão tem que tirar algumas horas do dia para ficar em oração, leitura da Bíblia, desligar o celular, desligar a televisão, desligar o seu coração de outras coisas, passar algumas horas por dia engrandecendo a Deus, exaltando a Deus, sabendo o que Deus está fazendo, recebendo orientação de Deus, amando os seus irmãos, cultuando a Deus. Isso é para ser feito todos os dias. É ordem de Deus, adorar, dar culto a Ele, é para fazer todos os dias, com amor no coração. Quando você faz isto, os seus olhos ficam focados no poder de Deus e não no poder do mundo. Mas se você não passa nem 5 minutos com Deus, o resto do tempo passa na frente da televisão, no celular, você vai ficar muito mais influenciado pelo mundo e as notícias do mundo que lhes são trazidas do que pelo poder de Deus. O cristão tem que gastar horas por dia com Deus e então a sua fé vai ser fortalecida, você vai ter a noção do tamanho desse Deus poderoso. Caso contrário, se você quiser ser um crente mundanizado, que passa o seu dia todo no mundo e de vez em quando se lembra de Deus, você nunca vai poder fazer grandes coisas para o Senhor, não vai poder agradar a Deus e provavelmente também nem a salvação vai ter. Então, haja uma decisão no seu coração. Se Deus é o que Ele diz ser, o grande e poderoso Deus, Ele merece que você lhe dedique algumas horas por dia na presença dEle. Comece a pensar nisto, que é realmente algo fundamental na vida de um cristão e para definir o seu futuro.